O tempo pode acabar? A teoria que assusta físicos. E se eu te dissesse que o tempo não é infinito? Que o relógio do universo pode estar correndo não apenas para nós, mas para toda a realidade? Que existe uma possibilidade real, discutida por alguns dos maiores físicos da história, de que o tempo simplesmente acabe, sem aviso, sem retorno, sem um depois. Imagine um cronômetro invisível, maior do que galáxias, maior do que o próprio espaço, contando silenciosamente. Ninguém sabe quando ele começou, ninguém sabe quanto tempo ainda resta, mas segundo algumas teorias, ele existe. Isso não é ficção científica, isso não é roteiro de cinema, isso é física teórica de alto nível. Hoje, você vai conhecer uma das ideias mais perturbadoras já levantadas pela ciência moderna. Uma hipótese que faz físicos perderem o sono. Uma teoria que transforma algo que parece eterno, o tempo, em algo frágil. E talvez, ao final deste vídeo, você nunca mais olhe para um relógio da mesma forma. Pergunta importante sobre o tema. Mas afinal, o tempo pode realmente acabar? Existe um último segundo do universo? E se existir, o que vem depois? Essas perguntas não surgiram em livros de fantasia ou teorias conspiratórias. Elas nasceram dentro de equações matemáticas, debates acadêmicos e hipóteses criadas por mentes como Albert Einstein, Stephen Hawking, Roger Penrose e outros gigantes da física. E o mais assustador de tudo, nenhuma dessas perguntas é considerada absurda pela ciência moderna. O que é o tempo? A ilusão que aceitamos sem questionar. No nosso cotidiano, o tempo parece algo simples. Ele passa, ele envelhece nossos corpos, ele separa memórias de expectativas. Mas essa sensação é apenas uma experiência humana. Na física, o tempo é um dos conceitos mais misteriosos que existem. Para Isaac Newton, o tempo era absoluto, um fluxo constante e universal que corria da mesma forma para todos, independentemente do que tivesse acontecendo no universo. Era como um rio invisível que nunca parava. Mas então, no século XX, Albert Einstein destruiu essa ideia. Com a teoria da relatividade, Einstein mostrou que o tempo não é fixo. Ele pode desacelerar, acelerar e até se distorcer. Um relógio em um satélite passa o tempo mais rápido do que um relógio na Terra. Um astronauta viajando próximo da velocidade da luz envelhece mais devagar do que alguém parado. Ou seja, o tempo é elástico, o tempo depende da gravidade, o tempo depende da velocidade. O tempo não é um pano de fundo, ele é parte da própria estrutura do universo. E se algo pode se esticar, também pode se romper. Analogia visual. O tempo como um tecido. Imagine uma enorme lona esticada. Planetas e estrelas criam afundamentos nesse tecido. Quanto mais massa, mais profunda a curvatura. Agora imagine esse tecido envelhecendo, perdendo tensão, ficando instável. A pergunta que surge é inquietante. Esse tecido pode rasgar. Se o espaço-tempo se romper, o tempo não desacelera, não congela, ele simplesmente deixa de existir. O presente não existe? O universo bloco. Aqui entramos em um dos conceitos mais perturbadores da física moderna, o universo bloco. Segundo essa ideia, defendida por vários físicos e filósofos da ciência, o passado, o presente e o futuro existem simultaneamente. O tempo não flui, ele já está todo lá. Nós apenas experimentamos a ilusão do movimento. É como um filme já gravado. Todos os quadros existem, mas você só assiste um de cada vez. Se isso for verdade, então o fim do tempo não é algo que vai acontecer. Ele já existe em algum lugar do bloco. Essa ideia tira o chão de qualquer noção de controle sobre o futuro. A flecha do tempo e a entropia. Se o tempo não flui, por que sentimos que ele anda apenas para frente? A resposta está na segunda lei da termodinâmica. Ela afirma que a entropia, a desordem, sempre aumenta. Um copo quebrado não se recompõe sozinho. O calor sempre se espalha. Tudo caminha do organizado para o caótico. Essa irreversibilidade cria a chamada flecha do tempo. Mas aqui está o ponto crucial.
A flecha do tempo depende da entropia. Sem aumento de entropia, não há flecha. Sem flecha, o tempo perde sentido. E isso nos leva a um cenário ainda mais sombrio. A morte térmica do universo, quando nada mais acontece. Uma das hipóteses mais aceitas hoje é a morte térmica do universo. Nesse futuro distante, o universo continua se expandindo. As estrelas se apagam, as galáxias se afastam tanto que nenhuma luz alcança outra. A energia se distribui de forma perfeitamente uniforme. Nada acontece, nada muda. E se nada muda, o tempo ainda existe? Alguns físicos dizem que não, que nesse estado, falar em tempo é como falar em antes e depois em uma fotografia parada para sempre. Mas esse não é o cenário mais assustador. O fim abrupto do tempo. Agora chegamos à ideia que realmente assusta físicos teóricos. E se o tempo não acabar lentamente, mas de forma instantânea? Stephen Hawking e outros pesquisadores discutiram a possibilidade de o universo estar num estado chamado de falso vácuo, um estado aparentemente estável, mas que pode colapsar a qualquer momento. A analogia é simples. É como estar numa bola equilibrada no topo de uma montanha. Parece estável, até cair. Se esse colapso acontecer, uma bolha se formaria e se expandiria à velocidade da luz, destruindo tudo em seu caminho. Matéria, espaço, leis da física e o tempo. Sem explosão visível, sem aviso, sem dor, o tempo simplesmente acabaria. Reflexão profunda. Se essas teorias estiverem corretas, então o tempo não é eterno. Ele é uma condição temporária do universo. Algo que pode ter começado e pode terminar. Isso muda tudo. Cada segundo vivido não é apenas rotina. É um evento raro em um universo que talvez não permita segundos para sempre. Se você está gostando desse mergulho nas ideias mais profundas e assustadoras da ciência, se inscreva no canal agora. Aqui, a gente questiona o óbvio, explora o impossível e encara o desconhecido sem medo. Porque entender o tempo é entender o valor da existência. Bloco 2. Quando o tempo nasceu? E se ele pode morrer? Se o tempo pode acabar, então ele precisou começar em algum momento. Essa simples lógica desmonta uma das crenças mais antigas da humanidade, a ideia de que o tempo sempre existiu, porque algo eterno não termina, algo infinito não colapsa. Mas e se o tempo não for eterno? E se ele tiver surgido em um instante específico da história do universo, assim como as estrelas, os átomos e até o espaço? Se isso for verdade, então o tempo não é um pano de fundo imutável, ele é um personagem da história cósmica. E personagens podem sair de cena. Pergunta importante sobre o tema. O tempo nasceu junto com o universo? Existia algo como antes do Big Bang? E se o tempo teve um início, o que impede que ele tenha um fim? Essas perguntas estão no centro da cosmologia moderna e desafiam não apenas a física, mas a própria lógica humana. O Big Bang, o nascimento do tempo. Segundo o modelo cosmológico mais aceito atualmente, o Big Bang não foi apenas o início do espaço e da matéria, ele foi também o início do tempo. Antes do Big Bang, não existia um antes. Stephen Hawking costumava explicar isso com uma analogia famosa. Perguntar o que havia antes do Big Bang é como perguntar o que existe ao norte do Polo Norte. A pergunta perde o sentido. O tempo, nesse modelo, surge no instante zero. Todas as noções de passado, presente e futuro passam a existir apenas depois desse evento. Isso é profundamente perturbador, porque significa que o tempo não é uma entidade fundamental do universo, ele é uma consequência. E tudo que é consequência pode deixar de existir se as condições mudarem. Analogia visual. O tempo como uma linha que começa. Imagine o tempo como uma linha desenhada no papel. Ela começa em um ponto extremamente brilhante e quente, o Big Bang. A partir dali, a linha segue para frente, carregando galáxias, estrelas, planetas e vidas conscientes. Durante muito tempo, os cientistas acreditavam que essa linha se estendia para sempre, um futuro infinito. Mas hoje, essa certeza não existe mais. Algumas teorias sugerem que essa linha pode terminar em outro ponto extremo, um ponto onde as leis da física deixam de fazer sentido, um ponto onde o tempo não continua.
A expansão do universo e o destino do tempo. O universo está se expandindo, isso é um fato observado. Galáxias estão se afastando umas das outras, o espaço está crescendo. Mas o que isso significa para o tempo? Se a expansão continuar para sempre, o universo pode caminhar para um estado de entropia máxima, onde nenhuma mudança relevante acontece. Mas se a expansão desacelerar ou se inverter, o destino do tempo pode ser ainda mais radical. E aqui entra um conceito essencial. O tempo depende do que acontece no universo. Sem eventos, sem mudanças, sem diferenças, o tempo perde sua função. Buracos negros, onde o tempo começa a falhar. Para entender como o tempo pode morrer, precisamos olhar para os lugares onde ele já se comporta de forma estranha, os buracos negros. Perto de um buraco negro, a gravidade é tão intensa que o tempo desacelera drasticamente. Para um observador distante, um objeto parece congelar ao se aproximar do horizonte de eventos. Para quem cai, o tempo continua, mas apenas até certo ponto. Dentro do buraco negro, as equações indicam que o tempo deixa de existir como conhecemos. Isso é chamado de singularidade, um ponto onde densidade, curvatura do espaço-tempo e energia se tornam infinitas. E quando tudo se torna infinito, as leis da física quebram. Gatilho mental. Se o tempo morre em buracos negros, aqui surge uma pergunta assustadora. Se o tempo pode acabar dentro de um buraco negro, o que impede que algo parecido aconteça com o universo inteiro? Buracos negros não são apenas objetos estranhos. Eles são laboratórios naturais onde o tempo falha, onde nossas teorias param. Talvez eles sejam pistas do destino final do próprio tempo. Big Crunch, o fim violento do tempo. Uma das teorias clássicas sobre o fim do universo é o Big Crunch. Nesse cenário, a expansão do universo desacelera, para e se inverte. Tudo começa a se contrair. Galáxias colidem, estrelas são destruídas, a densidade cresce de forma absurda. O universo inteiro caminha para uma singularidade final. E assim como no Big Bang, nesse ponto extremo, não existe depois. O tempo termina, não porque algo o destruiu, mas porque as condições que o sustentavam deixaram de existir. Roger Penrose e o tempo que se apaga. O físico Roger Penrose, vencedor do Prêmio Nobel, propôs uma ideia ainda mais inquietante: a cosmologia cíclica conforme. Segundo ele, quando o universo chega a um estado de entropia extrema, o tempo perde completamente o significado. Sem partículas massivas, sem relógios, sem processos físicos, o tempo deixa de existir. E, paradoxalmente, é justamente essa ausência de tempo que permitiria um novo Big Bang. Mas preste atenção nesse detalhe. Para o tempo reiniciar, ele precisa desaparecer primeiro. Mesmo em um universo cíclico, o tempo não é eterno, ele é fragmentado. Clímax, e se o tempo não for fundamental? Agora entramos em um dos pontos mais profundos da física moderna. Alguns físicos defendem que o tempo não é uma propriedade básica do universo. Ele seria algo emergente, como temperatura ou pressão. Quando as condições certas existem, o tempo aparece. Quando elas desaparecem, o tempo vai junto. Isso significa que o fim do tempo não seria uma explosão ou um colapso dramático. Seria algo muito mais estranho, silencioso, gradual, inevitável. Reflexão e aprendizado. Se o tempo nasceu, então ele não é garantido. Ele é um capítulo da história do cosmos, não o livro inteiro. Isso muda completamente nossa relação com a existência. Cada momento vivido acontece dentro de uma janela rara do universo, um intervalo onde o tempo funciona, flui e permite que a consciência exista. O tempo não é eterno, ele é um presente cósmico. Se você chegou até aqui, é porque essa ideia realmente te prende. Então aproveita agora e se inscreve no canal. No próximo bloco, vamos entrar nas teorias mais recentes e perturbadoras que sugerem que o fim do tempo pode acontecer de forma repentina, sem qualquer aviso.
Bloco 3. O fim do tempo pode chegar sem aviso? Agora imagine algo ainda mais perturbador do que tudo que vimos até aqui. E se o tempo não acabar daqui a bilhões de anos? E se ele não morrer lentamente como estrelas se apagando no escuro do cosmos? E se o tempo puder simplesmente desligar? Sem um colapso visível, sem um evento dramático no céu, sem qualquer chance de perceber, um corte seco na realidade. Para alguns físicos, essa não é uma hipótese absurda, é uma possibilidade matemática real, prevista por teorias profundas da física moderna. E o mais assustador de tudo, se isso acontecer, ninguém jamais saberá que aconteceu. Pergunta importante sobre o tema. O tempo pode acabar de forma instantânea? Existe algo capaz de interromper todas as leis do universo de uma só vez? E se existir, haveria qualquer aviso? Essas perguntas nos levam para um território desconfortável, onde a própria estabilidade da realidade é colocada em dúvida. O universo pode não ser tão estável quanto parece. Tudo o que existe, partículas, forças fundamentais, galáxias, estrelas, vida e o próprio tempo, dependem de um delicado equilíbrio energético. Esse equilíbrio é chamado na física de estado de vácuo. Mas aqui está um detalhe essencial. O vácuo não é nada. Ele é um estado específico de energia dos campos quânticos que permeiam todo o universo. E talvez esse estado não seja o mais estável possível. Nosso universo pode estar preso em algo chamado de falso vácuo. Analogia visual. A bola em um platô invisível. Imagine uma bola parada em um platô no alto de uma montanha. Ela parece completamente estável. Não está rolando, nada indica perigo. Mas mais abaixo, existe um vale muito mais profundo, um estado mais estável. A bola não precisa de um empurrão externo para cair. Basta uma flutuação mínima, um evento quântico aleatório. Agora substitua essa bola pelo universo inteiro, incluindo o espaço, a matéria e o tempo. O decaimento do vácuo, quando tudo muda de uma só vez. Esse possível evento é chamado de decaimento do vácuo. Segundo a teoria quântica de campos, uma bolha de verdadeiro vácuo poderia surgir espontaneamente em qualquer ponto do universo. Não por causa de um impacto, nem por causa de uma explosão, mas sim porque as leis quânticas permitem isso. Essa bolha se expandiria à velocidade da luz. Dentro dela, as constantes fundamentais seriam diferentes. As forças não se comportariam da mesma forma. Partículas conhecidas não existiriam. E o mais importante, o tempo como conhecemos deixaria de existir. Não haveria relógios, não haveria sucessão de eventos, não haveria passado, presente ou futuro. Gatilho mental de curiosidade. Por que nunca veríamos isso chegar? É aqui que mora o detalhe mais assustador dessa teoria. Se uma bolha dessas surgisse a bilhões de anos-luz de distância, nós não teríamos como saber. Nenhum telescópio detectaria, nenhum sinal viajaria mais rápido do que ela. A informação sobre o fim do tempo chegaria junto com o próprio fim do tempo. Não haveria aviso, não haveria medo, não haveria percepção, porque perceber exige tempo, e o tempo estaria acabando. O bóson de Higgs e a instabilidade cósmica. Essa ideia ganhou ainda mais força após a descoberta do bóson de Higgs em 2012. O Higgs não é apenas uma partícula. Ele está diretamente ligado à forma como as partículas adquirem massa e, consequentemente, à estrutura do universo. Alguns cálculos indicam que os valores medidos da massa do Higgs colocam o universo perigosamente perto de uma região de metaestabilidade. Stephen Hawking chegou a comentar que, dependendo dos valores exatos dessas constantes, o universo poderia não ser absolutamente estável. Metaestável significa algo crucial. Parece eterno, mas não é garantido. Um sistema metaestável pode durar bilhões de anos, ou pode colapsar amanhã. Não existe um cronômetro, não existe uma contagem regressiva visível. Isso significa que o tempo não está acabando, mas também não está garantido.
Vivemos em um universo que pode estar equilibrado em um fio invisível, leis da física e a existência do tempo. O tempo não existe por si só, ele depende de processos físicos. Sem partículas interagindo, não há eventos. Sem eventos, não há mudança. Sem mudança, o tempo perde completamente o sentido. Se o decaimento do vácuo ocorrer, as leis que sustentam esses processos simplesmente desaparecem. Nesse cenário, não existe um fim do universo no sentido tradicional. Existe apenas o fim da possibilidade de qualquer coisa acontecer. O último segundo nunca será vivido. Agora reflita profundamente sobre isso. Se o tempo acabar de forma instantânea, não haverá um último segundo consciente, nenhum pensamento final, nenhuma memória derradeira, nenhuma despedida, porque qualquer experiência exige um intervalo temporal. O fim do tempo é, por definição, impossível de ser experienciado, e isso o torna mais assustador do que qualquer catástrofe imaginável. O impacto psicológico dessa ideia. Talvez você esteja se perguntando, por que pensar nisso? Porque essa teoria nos força a abandonar a ilusão de segurança absoluta. Ela nos lembra que a existência não está apoiada em algo sólido e eterno, mas em condições específicas e temporárias. O tempo não é um direito do universo, ele é uma circunstância. Talvez o universo não termine com um grande espetáculo cósmico. Talvez não haja explosões finais, nem escuridão gradual. Talvez tudo simplesmente pare. Isso não significa que o fim esteja próximo. Significa apenas que o tempo nunca foi garantido. E isso torna cada instante vivido profundamente valioso. Conclusão parcial. A ciência não afirma que o tempo vai acabar dessa forma, mas ela também não pode descartar essa possibilidade. E viver em um universo onde até o tempo pode falhar muda completamente nossa perspectiva sobre a realidade. Não somos passageiros de um trem infinito, somos visitantes temporários em uma janela rara da existência. Se você chegou até aqui, já percebeu que este canal não entrega respostas fáceis, ele faz as perguntas certas. Então aproveita agora e se inscreve no canal. No próximo e último bloco, vamos encarar a pergunta mais humana de todas. O que tudo isso significa para nós, aqui e agora? Bloco 4. Se o tempo pode acabar, o que isso significa para nós? Depois de atravessar teorias que falam sobre o nascimento do tempo, sobre a possibilidade de ele desaparecer lentamente ou até de acabar de forma instantânea, chegamos à pergunta mais difícil de todas. E nós? Onde a vida humana se encaixa em um universo onde até o tempo pode falhar? Porque, no fim das contas, toda essa jornada científica nos empurra para uma verdade inevitável. Se o tempo não é eterno, então nada do que vivemos pode ser tratado como banal. Pergunta importante sobre o tema. Se o tempo pode acabar, como isso muda a forma como você vive hoje? Saber disso tira o sentido da vida ou dá a ela um peso ainda maior? O que realmente importa quando entendemos que o próprio agora é algo raro no cosmos? Essas não são perguntas para físicos, são perguntas para qualquer pessoa consciente de que existe. O tempo como a base de tudo o que somos. Tudo que define a experiência humana depende do tempo. Pensar exige tempo. Aprender exige tempo. Amar exige tempo. Superar perdas, construir sonhos, mudar de ideia, tudo acontece dentro dessa dimensão invisível. Sem tempo não existe história. Sem tempo não existe memória. Sem tempo não existe identidade. Isso significa que a consciência não apenas vive no tempo, ela nasce do tempo. Se o tempo é uma condição temporária do universo, então cada mente consciente é um fenômeno ainda mais raro do que imaginávamos. Analogia visual: o universo como um teatro. Imagine o universo como um enorme teatro vazio. Por bilhões de anos, o palco esteve escuro, nenhuma peça, nenhum espectador. Então, por um intervalo limitado, as luzes se acendem, o palco ganha forma, a peça começa. Esse intervalo é o tempo. Nós somos personagens conscientes apenas quando as luzes estão acesas. Quando elas se apagam, não há aplausos finais.
Não há lembrança do espetáculo, e isso torna cada ato vivido infinitamente mais importante. A raridade da existência. Muitas pessoas veem o tempo como garantido, como se sempre houvesse um amanhã, como se decisões pudessem ser adiadas indefinidamente, como se o agora fosse apenas um rascunho do futuro. Mas a ciência mostra algo profundamente diferente. O tempo não é garantido nem para o universo. A estabilidade da realidade é provisória. Existir é um evento improvável. Você não vive em um cenário eterno, você vive em uma janela cósmica extremamente específica. O paradoxo do fim do tempo. Existe algo curioso e até reconfortante sobre o fim do tempo. Se o tempo acabar, não haverá dor, não haverá medo, não haverá consciência do fim, porque sofrimento exige tempo, ansiedade exige tempo, perda exige tempo. O fim do tempo não é uma tragédia sentida. A tragédia só é possível enquanto o tempo existe, e isso muda completamente a forma como encaramos a própria ideia de fim. O tempo não é o inimigo. Muitas pessoas veem o tempo como um adversário, algo que envelhece, algo que leva embora, algo que nos empurra para um fim inevitável. Mas, sob a luz da ciência, o tempo deixa de ser o inimigo e passa a ser um aliado improvável. Sem tempo não haveria alegria, sem tempo não haveria crescimento, sem tempo não haveria significado algum. O tempo não nos rouba a vida, ele permite que a vida exista. O valor da finitude. Aqui está uma verdade profunda. Se a vida fosse infinita, nada teria urgência. Se o tempo fosse eterno, nada teria valor. O que torna um momento precioso não é sua duração infinita, é o fato de ele poder acabar. O riso é valioso porque termina. O amor é intenso porque é vulnerável ao tempo. A existência é significativa porque não é garantida. A finitude não diminui a vida, ela dá peso a cada segundo. A ciência como convite, não como ameaça. Às vezes essas ideias parecem crias ou assustadoras, mas a ciência não está dizendo nada importa, ela está dizendo exatamente o contrário. Ela está dizendo, tudo o que existe é improvável, tudo o que é vivido é raro, tudo o que acontece agora é precioso. O universo não prometeu significado, mas permitiu que o significado surgisse, e isso já é extraordinário. O aprendizado central. Se o tempo pode acabar, lentamente ou de forma abrupta, então a pergunta essencial não é quando. A pergunta é, o que você faz com o tempo que tem? Você vive no piloto automático ou você vive com consciência de que o agora não é trivial? A ciência não pede desespero, a ciência pede presença. Reflexão profunda final. Talvez o universo não tenha um futuro eterno. Talvez o tempo seja apenas uma fase da realidade. Talvez tudo acabe sem aviso. Mas enquanto o tempo existe, existem escolhas, existem experiências, existe significado. E isso é suficiente. Não precisamos de eternidade para que a vida valha a pena. Precisamos apenas de tempo o bastante para estar aqui, agora. Então, a pergunta final não é se o tempo pode acabar. A verdadeira pergunta é: como você vive sabendo disso? Com pressa? Com medo? Ou com mais presença, intenção e respeito pelo agora? O tempo não é um pano de fundo infinito. Ele é o maior presente que o universo já nos deu. Se esse vídeo realmente te fez refletir, se inscreve no canal agora. Aqui a gente não usa a ciência para assustar, a gente usa a ciência para despertar consciência. Deixa o like, compartilha com alguém que também gosta de questionar a realidade e comenta aqui embaixo